Camarote está lá em Brasília. Camarote, boa tarde para você. Bom, agora todas as votações todas as atenções, estão voltadas, evidentemente, para o dia 4, como a Natuza bem levantou aqui, no julgamento no Supremo Tribunal Federal. Qual vai ser o fiel da balança, Camarote, pelo menos por enquanto, nessa decisão do futuro do ex-presidente Lula? Boa tarde, Cris. Boa tarde, Natuza. Olha, o fiel da balança será a Rosa Weber. Ela, Cris, tem uma posição, ela tomou uma posição contra aquela prisão a partir de condenação em segunda instância, já no ano de 2016, em duas oportunidades em plenário. Na primeira turma, ela tem acompanhado o entendimento majoritário do Supremo até aqui, sendo que ela sofre pressão externa e também dos colegas para deixá-la mais à vontade para que ela, como é plenário, para que ela mude e volte à sua posição original e deixe aquela posição de seguir o colegiado da primeira turma. Isso acontecendo, o ex-presidente Lula vai conseguir o habeas corpus. Então, ela será o fiel da balança. Você tem ali o ministro Gilmar Mendes, que está dizendo que tem agenda em Lisboa, pode não estar, mas a Rosa Weber mudando, passa a ser um placar de 5-5 e isso dará ao Lula o habeas corpus. O que a gente vê? A Natuza coloca uma coisa muito importante. Lula é ficha suja. Como ficha suja, existe uma legislação já consolidada, já em várias eleições, já um consenso do Tribunal Superior Eleitoral. Então, quanto a isso, não há dúvida, mesmo que ele faça o registro da candidatura, haverá uma impugnação do Tribunal Superior Eleitoral. É lógico que ele vai tentar fazer isso, que faz parte do roteiro do Partido dos Trabalhadores, de se vitimizar, dizer que está sendo perseguido politicamente pela justiça, o que não bate com a realidade. Ele foi condenado em primeira instância, fatos graves em relação a esse triplex. É importante a gente sempre lembrar, não é um triplex qualquer, teve uma obra sofisticada, uma instalação de elevador pela OAS, a OAS confirma todas as tratativas com a família do ex-presidente Lula, inclusive com Dona Marisa. Aí a defesa tenta jogar a culpa na Marisa, que já faleceu. Aí você tem a instalação de uma cozinha luxuosa, a mesma que foi colocada lá no sítio em Atibaia. Então, é uma situação muito complicada, tanto que houve a condenação em primeira instância e houve a condenação unânime em segunda instância. E isso daí deixou o Lula ficha suja. E a ironia do destino, Cris, Natuza, é que a gente pode ver o Lula escapar no Supremo Tribunal Federal com o habeas corpus. Isso daí não tem nada a ver com a questão eleitoral. Aí é para ele não ser preso. Uma coisa é a questão eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral. A condenação em segunda instância já dá isso. Outra coisa é a prisão, que ele poderia já ser preso com esses embargos declaratórios, poderia ter ainda uma segunda apelação, mas que esse tribunal não costuma dar a concessão dessa segunda apelação. E ele já poderia já está ali nos finalmente para uma prisão. E aí ele pode ganhar esse habeas corpus e o que vai pesar não será ministros, ou não serão os ministros que foram indicados pelo Lula, e sim por demais presidentes, porque você tem ali uma tendência, e pode dar uma maioria ao ex-presidente Lula, de ministros que não foram indicados pelo PT. Porque, e isso daí o PT reconhece. Então, essa coisa de ficar criticando a justiça brasileira, de ficar criticando a justiça brasileira, que está sendo perseguido politicamente, veja a ironia do destino. Ele pode ganhar um habeas corpus exatamente desses ministros que foram indicados por presidentes não petistas. É importante a gente observar isso na próxima semana. Agora, lógico, a pressão agora vai para o Supremo Tribunal Federal. Cris, Natuza. Camarote está lá em Brasília. Camarote, boa tarde para você. Bom, agora todas as votações todas as atenções, estão voltadas, evidentemente, para o dia 4, como a Natuza bem levantou aqui, no julgamento no Supremo Tribunal Federal. Qual vai ser o fiel da balança, Camarote, pelo menos por enquanto, nessa decisão do futuro do ex-presidente Lula? Boa tarde, Cris. Boa tarde, Natuza. Olha, o fiel da balança será a Rosa Weber.
ela, Cris, tem uma posição, ela tomou uma posição contra aquela prisão a partir de condenação em segunda instância, já no ano de 2016, em duas oportunidades em plenário. Na primeira turma, ela tem acompanhado o entendimento majoritário do Supremo até aqui, sendo que ela sofre pressão externa e também dos colegas para deixá-la mais à vontade para que ela, como é plenário, para que ela mude e volte à sua posição original e deixe aquela posição de seguir o colegiado da primeira turma. Isso acontecendo, o ex-presidente Lula vai conseguir o habeas corpus. Então, ela será o fiel da balança. Você tem ali o ministro Gilmar Mendes, que está dizendo que tem agenda em Lisboa, pode não estar, mas a Rosa Weber mudando, passa a ser um placar de 5-5 e isso dará ao Lula o habeas corpus. O que a gente vê? A Natuza coloca uma coisa muito importante. Lula é ficha suja. Como ficha suja, existe uma legislação já consolidada, já em várias eleições, já um consenso do Tribunal Superior Eleitoral. Então, quanto a isso, não há dúvida, mesmo que ele faça o registro da candidatura, haverá uma impugnação do Tribunal Superior Eleitoral. É lógico que ele vai tentar fazer isso, que faz parte do roteiro do Partido dos Trabalhadores, de se vitimizar, dizer que está sendo perseguido politicamente pela justiça, o que não bate com a realidade. Ele foi condenado em primeira instância, fatos graves em relação a esse triplex. É importante a gente sempre lembrar, não é um triplex qualquer, teve uma obra sofisticada, uma instalação de um elevador pela OAS, a OAS confirma todas as tratativas com a família do ex-presidente Lula, inclusive com Dona Marisa. Aí a defesa tenta jogar a culpa na Marisa, que já faleceu. Aí você tem a instalação de uma cozinha luxuosa, a mesma que foi colocada lá no sítio em Atibaia. Então, é uma situação muito complicada, tanto que houve a condenação em primeira instância e houve a condenação unânime em segunda instância. E isso daí deixou o Lula ficha suja. E a ironia do destino, Cris, Natuza, é que a gente pode ver o Lula escapar no Supremo Tribunal Federal com habeas corpus. Isso daí não tem nada a ver com a questão eleitoral. Aí é para ele não ser preso. Uma coisa é a questão eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral. A condenação em segunda instância já dá isso. Outra coisa é a prisão, que ele poderia já ser preso com esses embargos declaratórios, poderia ter ainda uma segunda apelação, mas que esse tribunal não costuma dar a concessão dessa segunda apelação. E ele já poderia já está ali nos finalmente para uma prisão. E aí ele pode ganhar esse habeas corpus e o que vai pesar não será ministros, ou não serão os ministros que foram indicados pelo Lula, e sim por demais presidentes, porque você tem ali uma tendência, e pode dar uma maioria ao ex-presidente Lula, de ministros que não foram indicados pelo PT. Porque, e isso daí o PT reconhece. Então, essa coisa de ficar criticando a justiça brasileira, de ficar criticando a justiça brasileira, que está sendo perseguido politicamente, veja a ironia do destino. Ele pode ganhar um habeas corpus exatamente desses ministros que foram indicados por presidentes não petistas. É importante a gente observar isso na próxima semana. Agora, é lógico, a pressão agora vai para o Supremo Tribunal Federal. Cris, Natuza. Camarote está lá em Brasília. Camarote, boa tarde para você. Bom, agora todas as votações todas as atenções, estão voltadas, evidentemente, para o dia 4, como a Natuza bem levantou aqui, no julgamento no Supremo Tribunal Federal. Qual vai ser o fiel da balança, Camarote, pelo menos por enquanto, nessa decisão do futuro do ex-presidente Lula? Boa tarde, Cris. Boa tarde, Natuza. Olha, o fiel da balança será a Rosa Weber. Ela, Cris, tem uma posição, ela tomou uma posição contra aquela prisão a partir de condenação em segunda instância, já no ano de 2016, em duas oportunidades em plenário. Na primeira turma, ela tem acompanhado o entendimento majoritário do Supremo até aqui, sendo que ela sofre pressão externa e também dos colegas para deixá-la mais à vontade para que ela, como é plenário,
plenário para que ela mude e volte à sua posição original e deixe aquela posição de seguir o colegiado da primeira turma. Isso acontecendo, o ex-presidente Lula vai conseguir o habeas corpus. Então, ela será o fiel da balança. Você tem ali o ministro Gilmar Mendes, que está dizendo que tem agenda em Lisboa, pode não estar, mas a Rosa Weber mudando, passa a ser um placar de 5-5 e isso dará ao Lula o habeas corpus. O que a gente vê? A Natuza coloca uma coisa muito importante. Lula é ficha suja. Como ficha suja, existe uma legislação já consolidada, já em várias eleições, já um consenso do Tribunal Superior Eleitoral. Então, quanto a isso, não há dúvida, mesmo que ele faça o registro da candidatura, haverá uma impugnação do Tribunal Superior Eleitoral. É lógico que ele vai tentar fazer isso, que faz parte do roteiro do Partido dos Trabalhadores, de se vitimizar, dizer que está sendo perseguido politicamente pela justiça, o que não bate com a realidade. Ele foi condenado em primeira instância, fatos graves em relação a esse triplex. É importante a gente sempre lembrar, não é um triplex qualquer, teve uma obra sofisticada, uma instalação de um elevador, pela OAS, a OAS confirma todas as tratativas com a família do ex-presidente Lula, inclusive com Dona Marisa. Aí a defesa tenta jogar a culpa na Marisa, que já faleceu. Aí você tem a instalação de uma cozinha luxuosa, a mesma que foi colocada lá no sítio em Atibaia. Então, é uma situação muito complicada. Tanto que houve a condenação em primeira instância e houve a condenação unânime em segunda instância. E isso daí deixou o Lula ficha suja. E a ironia do destino, Cris, Natuza, é que a gente pode ver o Lula escapar no Supremo Tribunal Federal com um habeas corpus. Isso daí não tem nada a ver com a questão eleitoral. Aí é para ele não ser preso. Uma coisa é a questão eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral. A condenação em segunda instância já dá isso. Outra coisa é a prisão, que ele poderia já ser preso com esses embargos declaratórios, poderia ter ainda uma segunda apelação, mas que esse tribunal não costuma dar a concessão dessa segunda apelação. E ele já poderia já está ali nos finalmente para uma prisão. E aí ele pode ganhar esse habeas corpus e o que vai pesar não será ministros, ou não serão os ministros que foram indicados pelo Lula, e sim por demais presidentes, porque você tem ali uma tendência, e pode dar uma maioria ao ex-presidente Lula, de ministros que não foram indicados pelo PT. Porque, e isso daí o PT reconhece. Então, essa coisa de ficar criticando a justiça brasileira, de ficar criticando a justiça brasileira, que está sendo perseguido politicamente, veja a ironia do destino. Ele pode ganhar um habeas corpus exatamente desses ministros que foram indicados por presidentes não petistas. É importante a gente observar isso na próxima semana. Agora, é lógico que a pressão agora vai para o Supremo Tribunal Federal. Cris, Natuza. Camarote está lá em Brasília. Camarote, boa tarde para você. Bom, agora todas as votações todas as atenções, estão voltadas, evidentemente, para o dia 4, como a Natuza bem levantou aqui, no julgamento no Supremo Tribunal Federal. Qual vai ser o fiel da balança, Camarote, pelo menos por enquanto, nessa decisão do futuro do ex-presidente Lula? Boa tarde, Cris. Boa tarde, Natuza. Olha, o fiel da balança será a Rosa Weber. Ela, Cris, tem uma posição, ela tomou uma posição contra aquela prisão a partir de condenação em segunda instância, já no ano de 2016, em 2 oportunidades em plenário. Na primeira turma, ela tem acompanhado o entendimento majoritário do Supremo até aqui, sendo que ela sofre pressão externa e também dos colegas para deixá-la mais à vontade, para que ela, como é plenário, para que ela mude e volte à sua posição original e deixe aquela posição de seguir o colegiado da primeira turma. Isso acontecendo, o ex-presidente Lula vai conseguir o habeas corpus. Então, ela será o fiel da balança. Você tem ali o ministro Gilmar Mendes, que está dizendo que tem agenda em Lisboa, pode não estar, mas a Rosa Weber mudando,
passa a ser um placar de 5-5 e isso dará ao Lula o habeas corpus. O que a gente vê? A Natuza coloca uma coisa muito importante. Lula é ficha suja. Como ficha suja, existe uma legislação já consolidada, já em várias eleições, já um consenso do Tribunal Superior Eleitoral. Então, quanto a isso, não há dúvida, mesmo que ele faça o registro da candidatura, haverá uma impugnação do Tribunal Superior Eleitoral. É lógico que ele vai tentar fazer isso, que faz parte do roteiro do Partido dos Trabalhadores, de se vitimizar, dizer que está sendo perseguido politicamente pela justiça, o que não bate com a realidade. Ele foi condenado em primeira instância, fatos graves em relação a esse triplex. É importante a gente sempre lembrar, não é um triplex qualquer, teve uma obra sofisticada, uma instalação de um elevador pela OAS, a OAS confirma todas as tratativas com a família do ex-presidente Lula, inclusive com Dona Marisa. Aí a defesa tenta jogar a culpa na Marisa, que já faleceu. Aí você tem a instalação de uma cozinha luxuosa, a mesma que foi colocada lá no sítio em Atibaia. Então, é uma situação muito complicada. Tanto que houve a condenação em primeira instância e houve a condenação unânime em segunda instância. E isso daí deixou o Lula ficha suja. E a ironia do destino, Cris, Natuza, é que a gente pode ver o Lula escapar no Supremo Tribunal Federal com um habeas corpus. Isso daí não tem nada a ver com a questão eleitoral. Aí é para ele não ser preso. Uma coisa é a questão eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral. A condenação em segunda instância já dá isso. Outra coisa é a prisão, que ele poderia já ser preso com esses embargos declaratórios, poderia ter ainda uma segunda apelação, mas que esse tribunal não costuma dar a concessão dessa segunda apelação. E ele já poderia já está ali nos finalmente para uma prisão. E aí ele pode ganhar esse habeas corpus e o que vai pesar não será ministros, ou não serão os ministros que foram indicados pelo Lula, e sim por demais presidentes, porque você tem ali uma tendência, e pode dar uma maioria ao ex-presidente Lula, de ministros que não foram indicados pelo PT. Porque, e isso daí o PT reconhece. Então, essa coisa de ficar criticando a justiça brasileira, de ficar criticando a justiça brasileira, que está sendo perseguido politicamente, veja a ironia do destino. Ele pode ganhar um habeas corpus exatamente desses ministros que foram indicados por presidentes não petistas. É importante a gente observar isso na próxima semana. Agora, é lógico que a pressão agora vai para o Supremo Tribunal Federal. Cris, Natuza. Camarote está lá em Brasília. Camarote, boa tarde para você. Bom, agora todas as votações todas as atenções, estão voltadas, evidentemente, para o dia 4, como a Natuza bem levantou aqui, no julgamento no Supremo Tribunal Federal. Qual vai ser o fiel da balança, Camarote, pelo menos por enquanto, nessa decisão do futuro do ex-presidente Lula? Boa tarde, Cris. Boa tarde, Natuza. Olha, o fiel da balança será a Rosa Weber. Ela, Cris, tem uma posição, ela tomou uma posição contra aquela prisão a partir de condenação em segunda instância, já no ano de 2016, em 2 oportunidades em plenário. Na primeira turma, ela tem acompanhado o entendimento majoritário do Supremo até aqui, sendo que ela sofre pressão externa e também dos colegas para deixá-la mais à vontade para que ela, como é plenário, para que ela mude e volte à sua posição original e deixe aquela posição de seguir o colegiado da primeira turma. Isso acontecendo, o ex-presidente Lula vai conseguir o habeas corpus. Então, ela será o fiel da balança. Você tem ali o ministro Gilmar Mendes, que está dizendo que tem agenda em Lisboa, pode não estar, mas a Rosa Weber mudando, passa a ser um placar de 5-5 e isso dará ao Lula o habeas corpus. O que a gente vê? A Natuza coloca uma coisa muito importante. Lula é ficha suja. Como ficha suja, existe uma legislação já consolidada, já em várias eleições, já um consenso do Tribunal Superior Eleitoral. Então, quanto a isso, não há dúvida, mesmo que ele faça o registro da candidatura, haverá uma impugnação do Tribunal Superior Eleitoral. É lógico que ele vai tentar fazer isso, que
faz parte do roteiro do Partido dos Trabalhadores, de se vitimizar, dizer que está sendo perseguido politicamente pela justiça, o que não bate com a realidade. Ele foi condenado em primeira instância, fatos graves em relação a esse triplex. É importante a gente sempre lembrar, não é um triplex qualquer, teve uma obra sofisticada, uma instalação de um elevador pela OAS, a OAS confirma todas as tratativas com a família do ex-presidente Lula, inclusive com Dona Marisa. Aí a defesa tenta jogar a culpa na Marisa, que já faleceu. Aí você tem a instalação de uma cozinha luxuosa, a mesma que foi colocada lá no sítio em Atibaia. Então, é uma situação muito complicada, tanto que houve a condenação em primeira instância e houve a condenação unânime em segunda instância. E isso daí deixou o Lula ficha suja. E a ironia do destino, Cris, Natuza, é que a gente pode ver o Lula escapar no Supremo Tribunal Federal com habeas corpus. Isso daí não tem nada a ver com a questão eleitoral. Aí é para ele não ser preso. Uma coisa é a questão eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral. A condenação em segunda instância já dá isso. Outra coisa é a prisão, que ele poderia já ser preso com esses embargos declaratórios, poderia ter ainda uma segunda apelação, mas que esse tribunal não costuma dar a concessão dessa segunda apelação. E ele já poderia já está ali nos finalmente para uma prisão. E aí ele pode ganhar esse habeas corpus e o que vai pesar não será ministros, ou não serão os ministros que foram indicados pelo Lula, e sim por demais presidentes, porque você tem ali uma tendência, e pode dar uma maioria ao ex-presidente Lula, de ministros que não foram indicados pelo PT. Porque, e isso daí o PT reconhece. Então, essa coisa de ficar criticando a justiça brasileira, de ficar criticando a justiça brasileira, que está sendo perseguido politicamente, veja a ironia do destino. Ele pode ganhar um habeas corpus exatamente desses ministros que foram indicados por presidentes não petistas. É importante a gente observar isso na próxima semana. Agora, é lógico que a pressão agora vai para o Supremo Tribunal Federal. Cris, Natuza. Camarote está lá em Brasília. Camarote, boa tarde para você. Bom, agora todas as votações todas as atenções, estão voltadas, evidentemente, para o dia 4, como a Natuza bem levantou aqui, no julgamento no Supremo Tribunal Federal. Qual vai ser o fiel da balança, Camarote, pelo menos por enquanto, nessa decisão do futuro do ex-presidente Lula? Boa tarde, Cris. Boa tarde, Natuza. Olha, o fiel da balança será a Rosa Weber. Ela, Cris, tem uma posição, ela tomou uma posição contra aquela prisão a partir de condenação em segunda instância, já no ano de 2016, em 2 oportunidades em plenário. Na primeira turma, ela tem acompanhado o entendimento majoritário do Supremo até aqui, sendo que ela sofre pressão externa e também dos colegas para deixá-la mais à vontade para que ela, como é plenário, para que ela mude e volte à sua posição original e deixe aquela posição de seguir o colegiado da primeira turma. Isso acontecendo, o ex-presidente Lula vai conseguir o habeas corpus. Então, ela será o fiel da balança. Você tem ali o ministro Gilmar Mendes, que está dizendo que tem agenda em Lisboa, pode não estar, mas a Rosa Weber mudando, passa a ser um placar de 5-5 e isso dará ao Lula o habeas corpus. O que a gente vê? A Natuza coloca uma coisa muito importante. Lula é ficha suja. Como ficha suja, existe uma legislação já consolidada, já em várias eleições, já um consenso do Tribunal Superior Eleitoral. Então, quanto a isso, não há dúvida, mesmo que ele faça o registro da candidatura, haverá uma impugnação do Tribunal Superior Eleitoral. É lógico que ele vai tentar fazer isso, que faz parte do roteiro do Partido dos Trabalhadores, de se vitimizar, dizer que está sendo perseguido politicamente pela justiça, o que não bate com a realidade. Ele foi condenado em primeira instância, fatos graves em relação a esse triplex. É importante a gente sempre lembrar, não é um triplex qualquer, teve uma obra sofisticada, uma instalação de um elevador pela OAS, a OAS confirma
todas as tratativas com a família do ex-presidente Lula, inclusive com Dona Marisa. Aí a defesa tenta jogar a culpa na Marisa, que já faleceu. Aí você tem a instalação de uma cozinha luxuosa, a mesma que foi colocada lá no sítio em Atibaia. Então, é uma situação muito complicada. Tanto que houve a condenação em primeira instância e houve a condenação unânime em segunda instância. E isso daí deixou o Lula ficha suja. E a ironia do destino, Cris, Natuza, é que a gente pode ver o Lula escapar no Supremo Tribunal Federal com um habeas corpus. Isso daí não tem nada a ver com a questão eleitoral. Aí é para ele não ser preso. Uma coisa é a questão eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral. A condenação em segunda instância já dá isso. Outra coisa é a prisão, que ele poderia já ser preso com esses embargos declaratórios, poderia ter ainda uma segunda apelação, mas que esse tribunal não costuma dar a concessão dessa segunda apelação. E ele já poderia já está ali nos finalmente para uma prisão. E aí ele pode ganhar esse habeas corpus e o que vai pesar não será ministros, ou não serão os ministros que foram indicados pelo Lula, e sim por demais presidentes, porque você tem ali uma tendência, e pode dar uma maioria ao ex-presidente Lula, de ministros que não foram indicados pelo PT. Porque, e isso daí o PT reconhece. Então, essa coisa de ficar criticando a justiça brasileira, de ficar criticando a justiça brasileira, que está sendo perseguido politicamente, veja a ironia do destino. Ele pode ganhar um habeas corpus exatamente desses ministros que foram indicados por presidentes não petistas. É importante a gente observar isso na próxima semana. Agora, é lógico, a pressão agora vai para o Supremo Tribunal Federal. Cris, Natuza. Camarote está lá em Brasília. Camarote, boa tarde para você. Bom, agora todas as votações todas as atenções, estão voltadas, evidentemente, para o dia 4, como a Natuza